e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês, se forem insultados ou perseguidos e disserem todo o tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa, do mesmo modo que perseguiram os profetas e que viram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós vemos o Evangelho das Bem-aventuranças. Dentro daquilo que nós chamamos de bem-aventuranças, o que as bem-aventuranças provocam dentro de nós? Provoca algo muito importante: elevar cada um de nós à dignidade de filho de Deus. Por quê? Porque os bem-aventurados são tocados pela graça de Deus, ou seja, aqueles que colocam toda a sua confiança no Senhor para não desistir de sua vontade. Podemos observar que Jesus senta no monte com os discípulos e a multidão naquela relva. Ele começa a ensinar que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na liturgia e na teologia, o pobre de espírito é aquele que é vazio de si mesmo, que em tudo depende de Deus, aquele que coloca toda a sua confiança. Aquele que tem a graça e a paz de viver inteiramente para Deus, este é um pobre de espírito, e dele é o reino dos céus. Quando a gente nega as coisas do mundo, quando a gente nega as coisas que o mundo oferece para a gente está aceitando o que Deus está oferecendo para a gente. E aquilo que Deus oferece para a gente é maior do que o que nós temos. É muito maior do que o que um dia nós sonhamos ter. Aquele que coloca toda a confiança de forma total em nosso Senhor. Muitas das vezes nós não somos assim, né? A gente está mais preocupado em fazer as tarefas de casa, fazer as tarefas da vida e esquece do próprio Jesus. A gente faz o ao contrário, deixa o Senhor de segundo plano. Jamais pensai dessa forma, porque é assim que o reino dos céus fica distante cada vez mais da gente. A pobreza de espírito é o segredo da verdadeira riqueza. Os bem-aventurados são justamente esses que renunciam ao mundo, às coisas deste mundo, que renunciam aos vícios e aos pecados para ser totalmente de Deus, preencher o coração de Deus. Santo Afonso Maria de Gregório nos diz para amarmos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Que para ter o coração pobre, no qual a palavra nos fala hoje, é preciso expulsar do coração todo o afeto terreno, ou seja, todo aquilo que nos escraviza deste mundo. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos transubstancia para a terra. Isto deve ser retirado da nossa vida imediatamente, a começar por agora.
Retire da sua vida tudo aquilo que te faz mal. Tudo aquilo que te faz mal e você nem percebe. Tudo aquilo que te machuca e você nem nota. Retire isto da sua vida. Isto vai realmente te preencher para retomar a graça de Deus. Só retirando essas coisas básicas que você vai ficar livres de espírito e assim pobres para aceitar o reino dos céus. A palavra nos fala hoje que é preciso expulsar do coração todo afeto terreno. Todo afeto terreno. Expulsai da sua vida aquilo que te faz mal. Aquilo que te machuca. Que te prende. Será que eu e você temos buscado encher o nosso coração com o amor de Deus e esvaziá-lo das coisas do mundo? Somente o pobre de espírito consegue realizar isso. Lembre-se do que a teologia nos ensina. Pobre de espírito é aquele que está vazio de si mesmo para se encher de Deus. Para que totalmente dele, que Deus lhe dê essa graça para viver na sua vida. Somente pobres de espírito a gente vai conseguir viver na vida de Deus. Somente pobres de coração e de espírito nós vamos conseguir viver de Deus. Porque pobres de espírito, Deus se enche de nós. Nós se enchemos de Deus a partir do momento que Deus entra na nossa vida. E um amor incomparável é o amor de Deus. Inconfundível é o amor de Deus. Um amor que não faz diferença. Um amor que tem o apreço de ser o amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina hoje que, acima de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso aceitar as dificuldades. Para você que tem uma dificuldade na sua vida, renuncie ao mal e aceite aquela dificuldade. Infelizmente, a dificuldade que você tem para carregar. Porque a partir do momento que você aceitar aquela dificuldade, Deus vai mandar o conforto para você. Porque vejam o que Jesus diz terminando. Felizes forem vocês se forem insultados ou perseguidos e disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande a recompensa no reino dos céus. Felizes somos nós se um dia alguém chegar e insultar a gente, caluniar, maltratar. Ficai felizes, não devolvei na mesma moeda. Felizes somos nós se algum mal acontecer na nossa vida. Se alguma coisa que a gente pensar que vai dar certo dá de errado. Alegrai e exultai, porque será grande a recompensa no reino dos céus. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus é um Deus que faz o bem a todos que procura. Porém, a gente só vai conseguir receber o bem dele se a gente quiser receber o bem dele. Portanto, vamos pedir essa graça para a nossa vida. Que Deus nos ajude a sermos mais humildes e misericordiosos, pobres de espírito, para aceitar os mistérios que Ele coloca. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.